Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém, amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos a esta leitura, Efésios 2, verso 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Grande Criador, rogamos mais uma vez a sua bênção sobre nós, enquanto falamos da sua palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, por esta congregação aqui presente, que está disposta a ouvir sua voz, sua palavra, como já ouviu até aqui uma boa parte. Apenas queremos ajudá-los a andar nesse caminho que o Senhor tem preparado para nós, e o nosso coração sempre anela viver neste caminho. Ajuda seu povo e orienta-nos segundo a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre filhos da rebelião. Rebelião, o dicionário diz que é um processo em que um grupo de indivíduos se decide a não aceitar a autoridade de um poder constituído. Isto é aquele que rebela. Você tem rebelião em todo lugar. Você tem rebelião dos presos. Um morre, outros morrem por causa de uma rebelião. Põe fogo nas coisas porque estão praticando uma rebelião. Eles estão contra um poder constituído que eles deveriam pagar a pena e não querem fazer aquilo. Então eles querem se rebelar. Isso nós vamos encontrar também na vida espiritual. Muitos crentes são rebeldes. Eles se rebelam contra um poder constituído de Deus, da palavra. Você pode mostrar Bíblia para eles. Tem uns que dizem assim: eu creio na Bíblia. Você diz: então você crê em Brana? Não, eu creio só na Bíblia. Então você não crê na Bíblia, porque a Bíblia fala de Brana. Ele não fala de Brana do jeito que você quer, como ele não falou de João Batista como o povo queria, mas chamou ele de Elias. Deus sempre tem um nome que vem na frente para atrapalhar os outros. Esse homem chama João Batista, mas ele é o Elias. Esse homem chama William Branham, mas ele é o Elias. Então, chega a rebelar, as pessoas rebelam. Elas levantam contra um poder constituído de Deus. Se o irmão Branham falou que temos novo nome, se a Bíblia diz que nesse dia nós temos um novo nome, acabou. Nós temos que crer. O que nós temos que fazer é só encontrar esse nome. A hora que você encontrar, aplica-o na sua vida, aí você sabe que você tem um novo nome.
O novo nome também, eu tenho explicado, não é um nome individual. O novo nome não é individual. O novo nome é coletivo. Como o nome foi coletivo, cristão, é um nome coletivo. É para todo mundo, não é individual. Ele é coletivo. Agora, Bramitas também é coletivo. E não é um nome individual. Cada um vai ter que ter esse nome. Cada um vai ter que mudar o nome dele e ele já não vai ser chamado mais de José, de Pedro, Manuel, de Sebastiana e assim por diante. Não. Você continua com o seu nome, mas Deus te conhece por um novo nome. Nós fomos conhecidos, eu fui conhecido por Osmar, irmão Joadir foi conhecido por Joadir. Cada um de vocês foram conhecidos pelo nome. Mas tinha o nome de Deus aplicado em cada um de nós, que era o nome cristão. Nós somos cristãos. Não mudou nosso nome. Assim é o novo nome. Não muda o seu nome. Você carrega uma fé daquele nome. Isto é espiritual. O novo nome que vem num homem, num indivíduo, como o nome de Deus veio no indivíduo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, aquilo foi o nome que ele manifestou. Assim o novo nome também vem no indivíduo para todos nós sermos chamados por aquele nome. Veio num só e todos nós somos chamados cristãos. O novo nome vem num só e todos nós somos chamados de bramitas. Nós somos esse povo que carregamos um novo nome. Isto é bíblico, isto é para o Filho de Deus. Você vai ver que é a mesma coisa do batismo. As pessoas chegam ao batismo e elas ignoram, elas rebelam, são filhos da rebelião. Não adianta você mostrar Bíblia para eles, que está escrito que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Não adianta, porque eles rebelam contra aquilo. Os pentecostais rebelaram contra isto no tempo do irmão Brana. Agora o novo nome é a mesma coisa. O irmão Brana veio entre os pentecostais. O novo nome vem entre os bramitas. Se lá entre os pentecostais eles falaram contra, rejeitaram a mensagem do irmão Brana, a mesma coisa agora entre o povo da mensagem. Não é outra gente que vai rejeitar novo nome, porque ninguém lá fora sabe de novo nome. Inclusive o povo da mensagem, se você fala em novo nome, diz que é depois do rapto, que é no céu. Enquanto que tanto o nome Jesus Cristo como o novo nome Brana é aqui na terra. Você tem que ter aqui, porque a fé de rapto que está nos trovões também tem o novo nome revelado nos trovões. Você não pode deixar um de lado. Você tem a fé de rapto porque você tem um novo nome, porque você tem os trovões revelados. O que são os trovões? São perguntas que nós fazemos e respondidas pelo próprio irmão Brana, Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Agora, eu tenho que crer nisso. Assim como eu tenho que crer que o batismo é em nome de Jesus Cristo, eu tenho que crer que os trovões foram revelados nos 7 selos. A mesma coisa, eu tenho que crer. Quem foi que disse que o Cordeiro saiu do trono? Fui eu? Se fui eu, você não crê não, porque eu não sou nada. Eu não sou profeta. Agora, vai na mensagem. Quem foi que falou? Foi William Brana. Então creia. Se você não crê, você é um filho da rebelião. Se você não crê no batismo em nome de Jesus Cristo, é um filho da rebelião. Se você não crê no novo nome, é um filho da rebelião. Isso daí, alguém
começou a rebelião e produziu filhos, um ali, outro ali, ajudando. Poderíamos ter os filhos da fé. Alguém começou esta fé, Brana começou esta fé, então vem um, vem outro, e ajunta e forma esta grande fé. Mas quando um rebela, você é filho daquela rebelião, você foi gerado naquele ministério rebelde, naquele ministério que contraria a promessa de Deus, que está lutando contra um poder constituído de Deus. Esse poder da revelação não foi nós que trouxemos, isso é um poder de Deus, constituído pela Bíblia Sagrada. A revelação nos dias da voz do sétimo anjo não é nossa, aquilo ali é constituído o poder de Deus. E se eu rebelo contra aquilo, eu sou um filho da rebelião. Mas para eu rebelar contra aquilo, eu tive que ter um pastor também que rebelou. Eu tenho que abraçar um pastor rebelde, um que rebelou aquela palavra. Pode ser a melhor pessoa, meu pai pode ser a melhor pessoa, minha mãe pode ser a melhor pessoa. Se levanta contra esse poder constituído de Deus para esse dia, eu vou ler aqui, foi a irmã Brana que fala isso. Então, é filho da rebelião. Ah, mas é meu pai. Meu pai não é filho da rebelião, é filho da rebelião. É minha mãe, mas levanta contra. É meu filho, é minha filha, é meu pastor, é meu obreiro, é um diácono, é um dizimista, mas levantou contra aquela revelação naquele dia, que foi o poder constituído de Deus naquele dia. Aquela pessoa é filho da rebelião, não é filho da fé. Não é aquele filho que o Elias veio converter. O Elias veio converter os corações dos filhos, não o coração dos rebeldes. Elias virá primeiro e ele vai converter os corações dos filhos. E se ele veio e converteu, e se não converteu, porque a pessoa não é filha. A pessoa não é filha. Se não é filho, então é um rebelde contra o poder constituído. E pode dizer, eu sou filho, eu posso ter um filho, e que se rebela contra o poder constituído que Deus me deu como pai, como Deus te deu como pai. E aquele filho é um filho rebelde, ele é filho da rebelião. Eu trato ele como meu filho, eu ajudo ele como meu filho, mas ele não é meu filho, Deus não o vê como meu filho. E aí eu vou entrar em mais pormenores. Se você tem um marido que não te ama, como a Bíblia diz que o marido tem que amar sua mulher como a si mesmo, como o seu próprio corpo, e se a mulher não tem um marido que a ama, ela tem um marido que é filho da rebelião. Ele está rebelando contra um poder constituído na própria palavra, que diz que o marido deve amar sua mulher como a si mesmo. A mulher que não reverencia o marido, como diz a Bíblia, aí já estamos em Efésios capítulo 5. Se ela não reverencia o marido, como diz a Bíblia, ela é filha da rebelião. Ela não é, ela é esposa do fulano de tal, mas ela não o ouve. Ela rebela contra a autoridade constituída, que a Bíblia constituiu isto. Não somos nós não temos uma autoridade sobre a nossa mulher pela lei do nosso país. Pela lei do nosso país nós não temos. Você sabe que não temos, pela lei do país somos coiguais. Mas pela palavra de Deus, não. Pela lei constituída por Deus, não somos coigual. É isso que a pessoa tem que entender. A Bíblia não dá esta autoridade coigual. Ele te governará. Mas do outro lado, ele deve amar sua esposa como a si mesmo. Quer dizer, se ele ama a esposa como a si mesmo, ele não bate nela,
não faz nada mal para ela, porque ele está amando a si mesmo. Está respeitando aquela mulher está reverenciando aquele marido. Então esse poder constituído é a Bíblia Sagrada, você tem que saber que é a Bíblia. Nós pregamos isso, mas você sabe que a lei aí fora, a lei do nosso país mesmo, não diz que o homem manda na mulher. Não, é igual lá. Lá os dois são iguais. Isso aqui é um poder constituído da palavra de Deus. Você não é um rebelde. Quando você faz o que a lei está dizendo para fazer, você não é um rebelde para a lei. Essa mulher quer ser igual ao marido. Ela é apoiada pela lei. Ela não é uma mulher rebelde para a lei do próprio país. Mas quando você traz esta mulher à luz da Escritura Sagrada, e ela então não reverencia o seu marido, como a Bíblia determina, como poder constituído de Deus, esse é o livro de leis de Deus, é o livro de graça de Deus, e é o livro de revelação de Deus. E se nós não obedecemos este livro, o qual é a autoridade de Deus, o poder de Deus constituído para nós os cristãos, então nós somos filhos rebeldes. Aí a mulher rebelou contra o marido. Se o marido quiser procurar direito na lei, você pode ficar quietinho, você já perdeu. Você vai lá na lei, se você conversar com uma delegada, ela perigou até te dar uns tapas. Por quê? Porque a lei diz que você e sua mulher é coigual. Agora, você pega essa Bíblia e vê o que essa Bíblia está dizendo. Ela diz: ele te dominará. A lei não. A lei do nosso país não diz. Mas esta Bíblia diz. Por que você é cristã? Por que você é cristão? Não é porque você obedece à lei do país. Para obedecer à lei do país, você é um brasileiro, um bom cidadão brasileiro, obedecendo à lei do país quando ela não infringe a própria palavra de Deus, que é o poder da lei de Deus estabelecida, a autoridade de Deus sobre nós. Quando a lei do homem infringe aquilo, combate aquilo, então você fica com a lei de Deus. Se o povo pudesse perceber, você vai agora aos pentecostais, a mensagem dos pentecostais infringe a Bíblia. Eles colocam a mulher pregadora, a Bíblia diz para ficar calada na igreja. Isso é Bíblia. Isso é o poder, é a autoridade de Deus, que nós não podemos levantar contra. Se levantamos contra esta autoridade da Bíblia Sagrada, somos então estes filhos da rebelião. Alguém teve que começar isso. Alguém teve que ser pai disso. E nós temos o pai da rebelião lá no Éden. E ele vem até hoje. E o pai da rebelião, ele foi um bom crente. O pai da rebelião, ele fez holocausto a Deus. O pai da rebelião tinha sacrifício para apresentar a Deus. E aí você vem, passou para outros filhos dele, como Balaão, só pulando alguns. E você vai vendo os filhos dele. Durante o tempo que Jesus estava na terra, os filhos da rebelião estavam ali. E os filhos da rebelião eram os judeus, perseguindo o próprio Cristo, que estava para salvar os judeus. E quem teve que aceitar? Os gentios. Aí você vai encontrar uma mulher samaritana de má fama, chegando, dobrando, aceitando, não se rebelando. E você vai encontrar um Anás, um Caifás, com a Bíblia na mão, se rebelando. A mesma coisa você vai encontrar hoje, as pessoas que creem naquilo que estamos pregando, que o irmão Brana pregou,
E logo você encontra outros com a mensagem na mão, rebelando contra a própria mensagem que Brana pregou. Agora me diga, é eu que estou pregando que o Cordeiro saiu do trono? Não, eu estou só repetindo e lembrando vocês que o Cordeiro saiu do trono. Só isso. É eu que estou pregando que a era terminou e que não há mais tempo para os gentios? Não, foi Brana que pregou isso lá atrás. Eu estou só lembrando vocês que isso já aconteceu. E quando vocês ouvem, examina a mensagem. Então, deixa eu ver se é verdade. Será que é verdade isso aí? Esse pregador prega essas coisas. Será que isto é verdade mesmo? Quando é que deve acontecer a revelação dos selos? 61 do primeiro selo da última tradução de Goiânia. Agora observe. Mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Quando é que é para ser revelado os selos? Quando o Cordeiro deixa. Se eu rebelar contra isso daqui, eu sou filho da rebelião. Eu não sou filho de Brana, não. Sou filho da rebelião. Eu não sou um que pertence à família de Brana, não. Eu sou um filho da rebelião. Sou da família dos rebeldes. Se eu rebelo contra isso. Mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5. Ele diz, ele toma o livro dos selos, e o livro dos selos, ou melhor, o livro selado com selos, os rompe e os declara. Veja, no fim da era, agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado, é depois disso que vocês vão saber, os selos foram revelados. Então não sou eu quem prego isso, foi Brana que pregou isso. Eu vou passar por pouca coisa que eu vou terminar mais rápido, um pouquinho aqui. Mas levantar contra essa pregação é levantar contra a Bíblia, levantar contra a autoridade estabelecida, constituída por Deus nesse dia, através da mensagem do sétimo anjo. Levantar contra o novo nome é levantar contra o que Deus constituiu para esse tempo. Quando é que viria o novo nome? Nos dias da voz do sétimo anjo. E se é nos dias da voz do sétimo anjo, será que jeito que viria esse nome? Só tinha que vir no 7. Porque nos dias da voz de Billy Graham, que é 6, não apareceu nada. Mas nos dias da voz de William Branham, que é 7, o sétimo mensageiro, tem 7 letras. Cada um nome, sobrenome, tudo tem 7 letras. Tem uma emancipação nas letras e o nome. 3 vezes 7, 21. O nome é emancipado, não é de uma criança. É um novo nome emancipado. Deus num corpo. Deus operando através de um ministério na terra. Deus encarnado outra vez. Assim como diz o profeta, como foi no amanhecer, agora no entardecer, ele veio outra vez. Agora ele veio e se manifestou através de um homem. E nós precisamos ver isso, não apenas, eu estou lendo a mensagem, lê todo dia a mensagem, mas não viu nada disso. Você sabe que nós lemos a mensagem 30 anos. Desde 1972 eu leio essas mensagens, nunca vi isso. Fui ver 30 anos depois que eu fui ver isso daqui. Agora, quando você vê isso, aí você é doido. Você é um louco. Você é um herético. Quando você vê isso. Mas você está obedecendo a palavra, a lei, o que Deus estabeleceu nesse dia através da sua palavra. Agora, o Deus desta era maligna, parágrafo 168. Filho da desobediência significa rebelião. Nós vamos ter os rebeldes dentro da igreja, os rebeldes dentro da mensagem, e os rebeldes dentro da mensagem dizem, eu sou filho, eu creio em Brana. Se você cresce em Brana, você creria nessas coisas. Se você fosse filho de Brana, você creria nessas coisas, porque o William Branham gerou uma família espiritual. A família natural
da carne e sangue de William Branham, até o final ele estava orando para a sua família converter. Até no final, ele pedindo a Deus para que o José se converta, a Rebeca, a Sara se convertam. Até o final, ele pedindo. E eu pergunto, será que para nós não foi feita nenhuma oração? E que o irmão Branham já não pediu por nós naquele tempo, quando ele orava pela noiva, pela esposa, por aquela que teria que manifestar a palavra de Deus nesse dia final? E cadê as pessoas que podem corresponder a isso? Não vamos deixar passar do tempo, não. Nós precisamos olhar para isso daqui e ver, olha, não é qualquer pregador que está pregando isso. Isso daqui foi Branham que pregou. Filho da desobediência significa rebelião. Está na Mensagem de Deus desta Era Maligna, 168. Eu olhei isto no dicionário para ter certeza. Irmão Branham dizendo. Eu olhei isso no dicionário para ter certeza. O que é filho da desobediência? Ele diz, é filho da rebelião. Rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus. O que o povo rebela hoje? Contra 7 selos revelados, 7º selo revelado, 7 trovões revelados, novo nome revelado, 3ª puxada revelada. Eles rebelam contra isso. Então o que está escrito aqui? Eles estão rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus. Como Caim rebelou contra a revelação de Abel, vindicada por Deus, que estava certa. Agora, irmãos, nós estamos vivendo outra vez no Éden, onde Caim e Abel está presente, onde 2 sacrifícios estão sendo apresentados. 2 homens estão entregando a mensagem. Nós estamos vivendo nesse tempo. Porque não tem mais do que 2. Vocês dizem, não, mas tem milhares. Não, só tem 2. Um gerou os filhos rebeldes pentecostal, gerou os filhos rebeldes dentro da mensagem, e o outro gerou os filhos da fé dentro da mensagem e dentro da revelação dos trovões. Tudo foi um só que fez isto. É um de um lado e o outro do outro lado. Então Deus mandou para nós um profeta e revelou. E logo você tem aí a oferta de Caim sendo feita a Deus. A oferta de Caim hoje para Deus é: Senhor, muito obrigado por 6 selos revelados. Nós estamos aqui, Senhor, aguardando que o seu profeta volte para revelar toda a palavra. Isto é uma oferta de Caim. Outra vez, um filho da rebelião. Ele rebelou contra quê? Contra a palavra revelada. Então eles estão dizendo a mesma coisa. Hoje, eles estão apresentando o seu sacrifício. Não é só vocês, até que, olha, uma vez que estamos encontrando aqui, a 2ª vez no ano. Mas os outros vai todo dia quase na igreja. Estão oferecendo suas orações, são seus sacrifícios. Estão apresentando. Você pensa que Deus está aceitando isto? Isto é que faz eles ficarem irados. Mas a igreja está crescendo. A prostituição também está crescendo. Isso não quer dizer que Deus apoia a prostituição. A política está crescendo. Não quer dizer que Deus apoia a política. Você tem que ver, se a pessoa não está de acordo com a palavra, não importa se tem muita gente, se tem pouca gente, o problema é que estão apresentando um sacrifício que causa rebelião diante de Deus. Eles não atentam para o sacrifício de Abel. Abel trouxe um cordeiro ensanguentado. Caim trouxe frutas do campo. E a Bíblia diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E você acha que faltou sinceridade? Não. Vão à igreja todo dia, pagam dízimo, dão mais oferta do que nós. Dá para eles comprar emissor de rádio, televisão, de tudo. Eles fazem mais do que nós, mas não tem a
oferta certa que é a oração correta dentro da revelação da palavra. Você entregar algo que você vai falar com Deus, você fala a mensagem do dia, a palavra revelada. Eu estava falando ontem sobre isso, a palavra escrita e a palavra revelada. Irmão Brana falou sobre isso. Você tem isto, mas não vai adiantar só a palavra escrita? Não. Você tem que ter a palavra revelada. O povo tem a Bíblia escrita, mas não tem a Bíblia revelada. Agora aqui está a Bíblia escrita. Você diz, eu tenho a Bíblia escrita. Mas aqui está, eu tenho a Bíblia revelada. Você tendo a Bíblia escrita só não vai adiantar nada. E é a Bíblia, hein? É a Bíblia. Mas até a vinda, antes da vinda do profeta, tudo bem você ter só a Bíblia escrita. Mas depois da vinda do profeta, que ele revelou a palavra, você não pode ter só a Bíblia escrita. Você tem que ter a Bíblia revelada. Essas mensagens de William Branham. Agora eu te pergunto, você crê na revelação? A revelação, diz o próprio irmão Branham, é contrário ao que a gente pensa. A revelação é contrário. Esse povo quer uma revelação, mas uma revelação que vem para eles, diz, irmãos, o nosso grupo é abençoado. Não, a Bíblia está dizendo que o seu grupo é rebelde. A mensagem do profeta está dizendo que o seu grupo é um rebelde. Eles estão rebelando e gerando rebeldes para queimar as mensagens, para queimar os CDs. Não é isso que eles fazem quando há uma rebelião na cadeia? Eles queimam colchões que é de dormir. É o que eles têm lá dentro. Mas eles rebelam. Eles queimam o CD que vai prepará-los para o rapto. Eles queimaram Bíblia. Satanás um tempo queimou Bíblia. Hoje ele nem preocupa de queimar a Bíblia. Porque ele diz que Deus não está ali mais. Teve um tempo que a gente sabia que o povo queimava a mensagem de Irmão Branham. Eu fiquei sabendo que eles queimavam, rasgavam. Hoje eles não estão importando, está tendo milhares de mensagens de Irmão Branham. Hoje eles estão queimando a CD. Cada tempo Deus trabalha de uma forma. Se eles percebessem que a rebelião deles hoje é queimar uma coisa que vai protegê-los, queimar uma coisa que ia servir de cama para eles descansar, queimar uma coisa que poderia prepará-los para o rapto. Eles queimam. Por quê? São filhos da rebelião. Agora, filho, eu deixo essa pergunta para você. De quem você é filho? Você tem rebelado contra a mensagem? Agora, você vai rebelar contra a mensagem para ficar com o seu pastor? Você vai rebelar contra a mensagem para ficar com o seu irmão, com a sua irmã? Você vai rebelar contra a própria revelação para ficar com alguém só porque você tem amizade? Não, você tem que fazer sua escolha por revelação. Você escolhe o que você vai fazer. Olha aqui, ó. Como Caim rebelou contra a revelação de Abel vindicada por Deus, que estava certa. E Caim rebelou contra aquilo e matou a seu irmão. E aí você vai ver gente matando um ao outro. O marido que não crê está sacrificando a mulher que crê. A mesma coisa a mulher que não crê sacrifica o marido que crê. Não deixa eles ir para frente. Se coloca na frente deles. É um espírito de Caim. É um espírito rebelde que está na frente. O espírito rebelde está aqui, ó, matando os irmãos. Ele vem no pastor. O Caim rebelou e matou seu próprio irmão. O pastor rebela contra a própria mensagem e mata a sua própria igreja, porque ele está rebelando contra a palavra revelada. Irmão Branham não está dizendo mais que ele está rebelando contra a palavra escrita, mas contra a palavra revelada, porque ela esteve escrita e está escrita, mas como escrita eles não entendem. Ela tem que ser revelada. E como revelada, só o Abel sabia fazer a oração certa. Só Abel sabia, Deus quer sangue.
Só Abel sabia. Minha mãe não comeu pera, maçã, banana, albaricoque. Não, minha mãe, pela desobediência, deixou com que uma célula sanguínea da serpente entrasse em seu útero e gerasse o meu irmão. Abel tinha revelação disso. Abel sabia. Esse não foi gerado por Deus. Esse não foi gerado pelo meu pai. Porque eles eram de diferentes sementes. Assim é hoje também. E nós precisamos de fazer nossa escolha. A gente tem que olhar no espelho assim, ó. No espelho da Bíblia. Ver, eu estou crendo nisso mesmo? No espelho da mensagem. Eu estou crendo nisto mesmo? Nessa mensagem, deixa eu terminar. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, selecionou homens e rebelou contra a palavra vindicada de Deus, feita manifesta para o dia Jesus Cristo, e o matou. Os fariseus fizeram isso. Logo vocês vão ver que no tempo do irmão Brana tinha gente fazendo isso para que as pessoas não cresçam no ministério do irmão Brana. Agora, no nosso tempo, é gente da própria mensagem, é da primeira e segunda etapa. Como nós devemos, irmãos, ter a mente aberta. Lá no tempo do irmão Brana, ele estava trazendo um povo pentecostal, ou batista, ou metodista, para dentro da primeira e segunda etapa. Mas quando chegou à terceira etapa, estava fazendo uma seleção daquilo que ele tinha trazido para dentro. Isso daqui é lagartixa, isso daqui não serve, é sapo. E aí, colocando o eleito na terceira etapa. É o eleito. Agora, se você não perceber isto, você pensa que tudo é de Deus. É como o povo aí fora. Falou em Deus, está bom. O diabo fala em Deus. O diabo crê em Deus mais do que você. Porque ele crê e estremece. E tem hora que a gente faz uma coisa errada, nem estremecer, não estremece. Combate a própria Bíblia, como os pentecostais combatem o batismo em nome de Jesus Cristo, combate a ordem da igreja que Deus falou através de Paulo para a mulher ficar calada na igreja. Logo, os casais combatem a si mesmo com a própria espada, querem matar a si mesmo, quando a Bíblia diz para o marido amar sua mulher e a mulher respeitar e reverenciar o seu marido. Hoje ela está fazendo o que ela quer. Hoje ela tem o talão de cheque dela, tem hoje o cartão magnético dela lá, para ela dizer: não dependo de homem algum. Deus não tem uma igreja assim não. Se o povo percebesse hoje que Deus não tem uma igreja com cartão magnético espiritual, uma igreja que tem seu próprio dinheiro, uma igreja que tem seu próprio salário. Não, Deus tem uma igreja submissa a Ele, uma igreja que fica orando: Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu posso fazer isso, Senhor? Tem coisa que as mulheres dizem: por que eu nasci mulher? Mas deveria dar graças a Deus. O problema é porque eu estou rebelde. Não porque eu nasci mulher. Nascer mulher é uma bênção. Certo? Você nasceu mulher é uma bênção. Ela é tipo de todas as coisas ruins, mas também é tipo de todas as coisas boas do céu. Quando ela é rebelde, ela é o tipo de toda coisa pervertida desde o Éden. Mas quando ela é uma santa de Deus, que ela obedece à palavra, que ela reverencia o seu marido, obedece à Bíblia, segue do jeito que Deus disse, ela é tipo da Nova Jerusalém. Então por que achar ruim? Não, cada um no seu lugar. E o marido? Ele tem que saber amar. Cristo nos ama. Você não acha bom ser amado por Ele? Cristo te ama. Ele amou que deu a vida por nós. Assim, Paulo diz que nós devemos amar a nossa esposa, dar a vida por ela também. Cristo deu a vida pela igreja. Agora,
Cristo tem uma igreja que o ouve, uma igreja que pede para Ele: posso fazer isso, Senhor? Posso ir ali, Senhor? Que Ele chama de Senhor. E quando é que a igreja aprende a chamar Cristo de Senhor, senão quando há uma manifestação do Senhor dentro dessa igreja, e ela então se sente responsável, ela se sente amada, e ela quer então dar amor. Isto aí é que é a mulher verdadeira. Ela sente amada pelo marido, ela quer dar amor ao marido. A igreja sente amada por Cristo e quer dar amor a Cristo. Aí você sente bem com Cristo. Sentir bem com Cristo não é ficar: oh, Jesus, eu te amo. Não, é sentir bem com a revelação. Se nós não sentimos bem com a revelação, nós somos uma turma de rebeldes. Hoje não é só sentir bem com a Bíblia não, escrita. Não, a Bíblia revelada. Hoje é a Bíblia revelada. Então, é tempo de nós termos isso. A igreja de Sardes, diz o irmão Brana, que ela não tinha suas obras perfeitas. Estudamos isto. Por quê? Só tinha justificação. E assim também, a igreja de hoje, ela não tem a mensagem perfeita. Por quê? Lhe falta a terceira etapa. E dentro da terceira etapa, você tem novo nome, você tem o Cordeiro fora do trono, você tem o tempo que acabou, você tem uma vida totalmente diferente, você tem fé nessa palavra, aquela fé que Malaquias 4, Elias veio converter o seu coração de filho. Isso prova que você é um filho, foi convertido à mensagem do profeta do dia. Você não é rebelde contra essa mensagem. E você pode saber, o dia que você rebelar contra essa mensagem, pode saber que o seu pastor te ensinou a rebelar contra essa mensagem. Sabe por que os pentecostais rebelam contra a doutrina da Bíblia? E eles dizem: aquilo foi a doutrina de Pedro, eu quero é Jesus. E eles nunca perceberam que quando eles rebelaram contra Pedro, o próprio Jesus diz: quem te recebe, vos recebe, a mim me recebe. Quem vos ouve, a mim me ouve. Eles esqueceram de que Jesus pegou a chave e não deu para Batista, Metodista, Assembleia de Deus, não deu nem para a primeira e segunda etapa. Por isso a chave Deus deu para Pedro e a chave Deus deu para a esposa hoje. Ele deu a chave. Que chave? A revelação. Você chega ali, abre os trovões, abre o sétimo selo. Você olha em Brana, você vê o sétimo selo está em carne. Você viu aquilo? Porque você leu a mensagem. Você não é um filho rebelde. Você não rebela contra a mensagem. Você não está rebelando contra uma autoridade constituída por Deus. Essa mensagem desse dia, a mensagem da esposa de Cristo hoje, ela é constituída por Deus. O que Deus falou? A mensagem à esposa: ide e curai os enfermos. Não, ele falou lá atrás. Esse foi o ministério das 7 eras da igreja. O que ele falou então para a esposa? Então você lê Apocalipse 10, 8 a 11. Ele diz: vai ao anjo forte, toma dele o livrinho, diz: dá-me o livrinho, coma o livrinho. Olha, e ele já diz o que vai acontecer com a igreja, porque o irmão Brana diz que Apocalipse 10, 8, ele diz: é a noiva, porque ele diz assim: João representa a noiva. Exatamente ali, João pegou o livrinho. Nós, como a noiva, a esposa de Cristo, pegamos o livrinho. Qual livrinho? Se você pega o livrinho do capítulo 5 de Apocalipse, você pega a Bíblia. Só. Se você pega o livrinho de Apocalipse 10, de 1 a 7, você pega a revelação. A revelação. Mas você não está com a Bíblia? Não adianta nada a Bíblia para o povo. Hoje eu tenho uma Bíblia revelada. Eu tenho que andar com os dois assim, a Bíblia revelada. Eu tenho a Bíblia e tenho a revelação da Bíblia que Deus deu ao profeta. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade da vida e da obediência à sua palavra. Queremos mais e mais de Ti. Venha e ajuda-nos a viver de acordo com a sua vontade. Tira qualquer coisa má, ruim da nossa vida e nos enche mais e mais do Espírito Santo,
da obediência à sua palavra. Senhor, se alguém me ouve pela internet, ou mesmo aqui neste recinto, e que tem rebelado contra a revelação que o seu profeta pregou, porque eles não têm entendido, a rebeldia é por isto, Senhor. Rebela contra o poder constituído, que o Senhor diz nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado. Senhor, se eles não vê esse mistério revelado, eles rebelam contra essa revelação. Mas se alguém está aqui, ou mesmo pela internet, ouvindo uma hora o CD, se tem rebelado e quer voltar atrás, quer consertar, eu sei que a sua mão de misericórdia está estendida para ajudar este filho, esta filha, este pai, esta mãe, este marido, esta mulher, este pastor, esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.